Em 1947, em um laboratório da Universidade de Harvard, o gigantesco computador Mark II parou de funcionar. Após horas de busca, os técnicos encontraram a causa: uma mariposa presa em um relé elétrico fritando o circuito. Uma jovem oficial da Marinha pegou uma pinça, removeu o inseto e o colou no diário de bordo com a anotação: primeiro caso real de bug, inseto, sendo encontrado. Essa oficial era Grace Hopper. Ela não inventou o termo bug, mas o popularizou e passou o resto de sua vida não apenas caçando bugs, mas revolucionando a forma como os humanos falavam com as máquinas, contra todas as ordens de seus superiores. Esta é a história da mulher que ensinou os computadores a falar a nossa língua. Oi! Eu sou a Kim, do History Root. Hoje vamos conhecer a vovó do COBOL, a rainha da programação e, inacreditavelmente, a contra-almirante Grace Hopper. Em uma época em que computadores eram do tamanho de salas e só falavam em zeros e uns, Grace teve a ideia herética de que eles deveriam entender inglês. Ela foi informada de que era impossível, então ela foi lá e fez mesmo assim, inventando o primeiro compilador. Sua jornada é uma lição de liderança e inovação e a mais pura e produtiva teimosia, provando que a frase mais perigosa da linguagem é: nós sempre fizemos desse jeito. Nossa história começa em Nova York, em 1906. Grace Brewster Murray nasceu em uma família com forte tradição militar. Seu bisavô era um almirante da Marinha, mas a curiosidade de Grace era voltada para a mecânica. Aos 7 anos, ela queria desesperadamente saber como funcionava seu despertador, então ela o desmontou. Sem conseguir montá-lo de volta, ela pegou o próximo despertador da casa e o desmontou também. Em poucas horas, ela havia desmontado todos os 7 despertadores da casa, para o desespero de sua mãe. Essa curiosidade implacável para ver como funciona por dentro era sua marca registrada. Seu pai, acreditando que suas filhas deveriam ter a mesma educação que seu filho, a incentivou. Ela foi para o Vassar College, formando-se em matemática e física, uma raridade para uma mulher na década de 1920. Após Vassar, Grace foi para Yale, onde em 1934 obteve seu doutorado em matemática e matemática física, um feito quase inédito para uma mulher na época. Ela se casou com o Vincent Hopper, um professor de inglês, e voltou para Vassar, onde se tornou uma professora de matemática respeitada, mas relativamente convencional. Sua vida parecia traçada. Uma carreira acadêmica tranquila, a esposa de um professor. Ela era conhecida por ser uma professora exigente, mas dedicada, que passava os verões fazendo pesquisas. Ela tinha 34 anos, usava vestidos elegantes e o mundo da computação e da marinha não poderia parecer mais distante. Mas então, em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor e, para Grace Hopper, a vida acadêmica tranquila não era mais suficiente. O legado militar de sua família chamou mais alto. Em 1943, Grace Hopper tentou se alistar na Marinha. Ela foi rejeitada categoricamente. A lista de motivos era longa. Ela tinha 36 anos, 12 anos acima do limite de idade mínimo, ela estava 7 quilos abaixo do mínimo de peso exigido e, o mais importante, ela era uma mulher e uma professora de matemática, considerada essencial para o esforço de guerra em terra. A resposta dela foi a pura teimosia. Ela lutou contra a burocracia por meses, conseguiu uma dispensa especial da reitoria de Vassar e uma isenção do governo para a questão da idade e do peso. Em dezembro de 1943, ela finalmente prestou juramento no Waves, o corpo feminino de reserva da Marinha. Ela abandonou sua carreira estável de professora para se tornar uma tenente júnior, aceitando um corte drástico de salário, todo por um senso de dever e talvez por uma sede de aventura que a vida acadêmica não podia oferecer. A Marinha não sabia o que fazer com uma doutora em matemática. Então, eles a enviaram para o Bureau of Ordnance Computation Project, na Universidade de Harvard. Lá, ela foi apresentada ao seu novo chefe, o comandante Howard Aiken, um homem durão e o cérebro por trás da besta, o computador eletromecânico Harvard Mark I.
Era um monstro de metal com 15 metros de comprimento, 2,5 metros de altura, pesando 5 toneladas e contendo 800 quilômetros de fiação. Aiken, que inicialmente não queria mulheres em sua equipe, apontou para a máquina e disse: "Aqui está a máquina de calcular. Calcule os coeficientes da tangente para mim." Grace nunca tinha visto um computador na vida. Ela e sua equipe tiveram que, essencialmente, escrever o manual de operação do Mark I enquanto aprendiam a usá-lo, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, em salas frias, programando a máquina, alimentando-a com longas fitas de papel perfurado. O trabalho no Mark I e depois no Mark II era um pesadelo técnico. As máquinas quebravam constantemente. Em um dia quente de verão em 1947, a equipe do Mark II ficou frustrada com uma falha persistente. Após uma busca minuciosa, encontraram a fonte do problema. Uma mariposa, atraída pelas luzes quentes dos tubos de vácuo, havia ficado presa em um relé elétrico, causando um curto-circuito. Um técnico removeu o inseto com uma pinça. Foi Grace quem, com seu senso de humor peculiar, pegou a mariposa morta e a colou no diário de bordo do laboratório com fita adesiva, escrevendo a famosa frase: "Primeiro caso real de bug, inseto, sendo encontrado." O termo bug já era usado por engenheiros para descrever falhas, mas o ato físico de Grace de debugar ou desinsetizar a máquina imortalizou o termo, ligando para sempre a programação de computadores à caça de insetos metafóricos. Após a guerra, Grace mudou-se para o setor privado, trabalhando na empresa que construiu o Univac 1, o primeiro computador comercial. Foi lá que sua verdadeira revolução começou. Ela estava cansada. Cansada de programar em código de máquina uma linguagem infernal de zeros e uns. Cansada de ter que reescrever códigos para tarefas comuns a cada novo programa. Ela se considerava preguiçosa. E essa preguiça a levou à genialidade. Ela teve uma ideia. Por que ela, uma humana, estava fazendo o trabalho de tradução? O computador era uma máquina de calcular. Por que ele não podia calcular o próprio código? Ela imaginou um programa que permitiria aos programadores escreverem uma linguagem simbólica, como álgebra, e então compilaria essa linguagem em código de máquina. Ela propôs a ideia a seus chefes. A resposta foi um não ríspido. "Computadores não entendem matemática", disseram eles. "Eles só podem fazer aritmética." Eles duvidavam da própria máquina que haviam construído. Grace Hopper tinha um lema de vida, herdado de seu avô almirante: "É mais fácil pedir perdão do que permissão." Seus chefes disseram não, ela o fez mesmo assim. Trabalhando no seu tempo livre, secretamente, ela criou o A0, Arithmetic Language Version 0, o primeiro protótipo de um compilador. Ela o descreveu como um programador automático. Era um catálogo de subrotinas que o computador podia chamar e montar. Em 1952, ela o demonstrou. Funcionou. "Eu tinha um compilador funcionando e ninguém o tocava", ela disse mais tarde. "Eles me disseram que computadores só podiam fazer aritmética, não podiam manipular símbolos." A resistência era total. Os programadores machos da época se orgulhavam de escrever em código de máquina complexo. A ideia de Grace parecia um atalho para amadores. Ela não estava apenas inventando uma tecnologia, ela estava lutando contra a cultura de sacerdócio que já cercava a computação. Grace não parou no A0. Ela queria levar a ideia muito mais longe. Se o computador podia entender símbolos matemáticos, por que ele não podia entender palavras em inglês? Essa ideia era uma heresia ainda maior. O objetivo dela era democratizar. Ela queria que gerentes de negócios, banqueiros e executivos pudessem usar computadores sem precisar de um doutor em matemática como intermediário. Ela desenvolveu o B0, mais tarde conhecido como Flowmatic, o primeiro compilador que entendia comandos em inglês, como o multiply ou transfer. A batalha foi brutal. Engenheiros argumentavam que era um desperdício de poder computacional, mas Grace era uma vendedora brilhante. Ela entendia que, para o computador ser adotado, ele precisava ser fácil de usar. Nós temos que parar de programar para os sacerdotes e começar a programar para as pessoas,
ela dizia. O impacto do Flowmatic foi imediato. Em 1959, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, frustrado por ter dezenas de computadores diferentes que não falavam entre si, reuniu um comitê para criar uma linguagem de programação universal para negócios. Grace Hopper foi uma conselheira técnica-chave. O comitê, usando o Flowmatic de Grace como base fundamental, criou o COBOL, Common Business Oriented Language. O COBOL era exatamente o que Grace sonhara, uma linguagem legível em inglês, portátil e focada em negócios. Foi um sucesso estrondoso. Nas décadas seguintes, o COBOL se tornou a linguagem que administrava o mundo. Transações bancárias, sistemas de folha de pagamento, registros governamentais, controle de tráfego aéreo. Mais de 80% dos negócios do mundo rodavam em COBOL. E Grace Hopper, por seu papel fundamental como a mãe intelectual da linguagem, ganhou o apelido afetuoso e reverente de Vó do COBOL. Enquanto sua influência no mundo da computação era global, sua carreira na Marinha estava chegando a um fim burocrático. Em 1966, ao atingir os 60 anos, Grace Hopper foi forçada a se aposentar da reserva da Marinha com o posto de comandante. Para uma mulher que viveu e respirou o serviço e o desafio, a aposentadoria foi devastadora. Ela a descreveu como o dia mais triste da minha vida. Ela foi para uma cerimônia formal, recebeu seus papéis e foi para casa. Sua aposentadoria durou exatamente 6 meses. A Marinha, ao tentar unificar seus sistemas de folha de pagamento, percebeu que havia mergulhado em um caos de programação com dezenas de linguagens diferentes. Alguém em pânico no Pentágono disse: "Nós não podemos fazer isso sem a comandante Hopper." Em 1967, eles a chamaram de volta ao serviço ativo. O retorno de Grace Hopper foi inicialmente para um projeto temporário de 6 meses. Esse projeto de 6 meses durou 19 anos. Ela voltou ao serviço ativo e se tornou a diretora do grupo de linguagens de programação da Marinha. Ela era uma força da natureza no Pentágono. Uma mulher idosa em um mundo de jovens programadores e generais homens, ela usava seu uniforme com orgulho e sua mente afiada como uma arma. Ela lutou incansavelmente pela padronização. Ela forçou a Marinha e, por extensão, todo o governo dos Estados Unidos a adotar o COBOL, recusando-se a comprar computadores que não pudessem rodá-lo. Ela se tornou a grande dama da computação da Marinha, uma lenda viva que andava pelos corredores do Pentágono, sempre pronta para desafiar um burocrata ou inspirar um jovem programador. Ela era intocável, uma mistura única de autoridade militar e genialidade técnica. O reconhecimento por sua carreira incomparável continuava a crescer. Em 1983, por uma autorização especial do Congresso e nomeação do presidente Ronald Reagan, Grace Hopper foi promovida a Comodoro. Em 1985, o título foi rebatizado para Contra-Almirante. Ela tinha 79 anos. A foto dela sendo promovida, uma mulher idosa e sorridente recebendo sua estrela de almirante, é uma das imagens mais poderosas da história militar e tecnológica. Quando ela finalmente se aposentou, pela segunda vez e contra sua vontade, em 1986, aos 79 anos, ela era a oficial mais velha em serviço ativo em todas as Forças Armadas dos Estados Unidos. A Marinha deu a ela uma festa de despedidas gigantesca, um tributo a uma mulher que quebrou todas as barreiras de idade, gênero e burocracia para servir seu país e revolucionar o mundo. Nos seus últimos anos, Grace Hopper era a maior evangelista da computação. Ela viajava ao mundo dando palestras lendárias, famosas por sua sagacidade e clareza. Sua ferramenta de ensino mais famosa era o nanosegundo. Frustrada com executivos que não entendiam por que os programas demoravam, ela queria tornar o tempo tangível. "O que é um nanosegundo?" ela perguntava. Então puxava um pedaço de fio de cobre com exatamente 29,97 centímetros, 11,8 polegadas, de comprimento. Esta, ela dizia, é a distância máxima que a eletricidade pode viajar em 1 bilionésimo de segundo.
é um nanosegundo. Ela então puxava um rolo de fio muito maior, com 300 metros, para mostrar um microsegundo. Ela dizia aos programadores: quando vocês desperdiçam um microsegundo, estão desperdiçando todo esse fio. Ela tornou o abstrato concreto e o impossível compreensível. Grace Hopper não era apenas uma programadora, era uma líder radical. Ela tinha frases famosas que se tornaram mantras no Vale do Silício. Sua favorita era: é mais fácil pedir perdão do que permissão. Ela acreditava em ação. Se você tem uma boa ideia, faça-a funcionar. Não espere que um comitê a aprove. Ela desafiou a gestão de cima para baixo. Você não gerencia pessoas, ela dizia. Você gerencia coisas. Você lidera pessoas. Ela mantinha um relógio em sua parede que andava no sentido anti-horário, apenas para lembrar a si mesma que as coisas não precisam ser feitas da maneira como sempre foram. Em um mundo de burocracia rígida, ela era uma pirata, uma rebelde em uniforme de almirante, provando que a maior inovação vem de questionar o status quo. Grace Hopper morreu no dia de Ano Novo de 1992, aos 85 anos. Ela foi enterrada com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. Seu legado é francamente incalculável. Ela não apenas ajudou a construir os primeiros computadores, ela nos deu a ferramenta fundamental para usá-los, o compilador. Ela lutou para que a programação fosse acessível a todos, não apenas a uma elite acadêmica. Em 1996, a Marinha dos Estados Unidos comissionou o USS Hopper, um destroyer de mísseis guiados, batizado em sua homenagem. O lema do navio é Aude et Effis, ouse e faça, uma tradução latina perfeita de sua filosofia. Em 2016, ela recebeu póstumamente a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria civil dos Estados Unidos. A Amazing Grace, como era conhecida, havia se tornado uma imortal. Além de todas as suas conquistas técnicas, a maior contribuição de Grace Hopper foi filosófica. Ela foi a primeira a entender que a computação não era sobre máquinas, era sobre pessoas. Ela viu os computadores como ferramentas de amplificação da capacidade humana. Sua luta pelo COBOL e pelas linguagens em inglês não era sobre eficiência de máquina, era sobre eficiência humana. Ela libertou os programadores da tirania do código de máquina, permitindo que eles pensassem em problemas de negócios, em lógica e em criatividade, em vez de se preocuparem em contar zeros e uns. Ela democratizou a era digital antes mesmo que ela tivesse um nome, estabelecendo o princípio que ainda hoje rege a indústria de tecnologia. A máquina deve se adaptar ao humano, e não o humano à máquina. A vida de Grace Hopper é a prova definitiva de que a inovação não nasce do consenso, nasce da dissidência, nasce de uma pessoa, geralmente uma outsider, que olha para o sistema e diz: isso é estúpido, existe um jeito melhor. Sua jornada nos ensina que o progresso não é confortável, envolve lutar contra a burocracia, desafiar seus superiores e arriscar sua reputação por uma ideia em que ninguém mais acredita. Ela foi uma rebelde que usou o uniforme do establishment. Ela nos ensinou que as barreiras de idade, gênero e hierarquia são apenas construções sociais e que a única coisa que realmente importa é uma boa ideia e a coragem de levá-la até o fim, mesmo que você tenha que pedir perdão depois. Grace Hopper costumava dizer: eu quero estar lá no início. E ela esteve. Ela esteve no início da computação, no início da programação e no início da ideia de que a tecnologia deve servir a todos. Sua vida é um manual de como ser um agente de mudança. A vovozinha do COBOL nos deixou as ferramentas para construir o mundo moderno. Na nossa próxima história, vamos sair dos computadores e voltar nossos olhos para o cosmos mais profundo, para encontrar a mulher que olhou para a rotação das galáxias e descobriu prova de algo que não podemos ver, mas que domina o universo, a matéria escura. Inscreva-se para não perder a jornada revolucionária de Vera Rubin.